seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a essa segunda aula do nosso mini curso, onde nós estamos falando sobre intoxicação eletrônica, dependência digital. E hoje, nosso papo é sobre os transtornos alimentares e também sobre a distorção da imagem corporal, a dismorfia corporal. E o que vem a ser isso e por que isso está diretamente ligado às questões com a tecnologia, com a intoxicação digital. A gente pode colocar os transtornos alimentares em basicamente 3 categorias, que seriam a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. Essas 3 categorias todas estão ligadas ao corpo, tá? E a dismorfia da imagem seria ligado também a como você vê o seu corpo, enxerga a si mesmo, a imagem que você tem de você mesmo, que, como o nome já está dizendo, dismorfia, está distorcida. Então, como a gente vai compreender todas essas situações que a gente está trazendo para uma realidade da nossa sociedade atual? Bom, primeiramente, falar de transtornos alimentares ir para a dimensão corporal, a gente ver como é a nossa relação com este corpo. Então, na anorexia e na bulimia, existe uma dificuldade, uma negação do corpo, um distanciamento, um afastamento. A busca da perfeição, que está correlacionado com a anorexia e com a bulimia, ela é uma busca para a anulação desse mesmo corpo. É como se a gente não conseguisse lidar com esse corpo, quisesse que esse corpo desaparecesse. É digamos, na psicologia arquetípica, a gente lida com isso como se fosse um excesso, né? É uma busca espiritual, uma tentativa de eliminar essa dimensão que é nossa, que é corporal, que é material, né? O nosso corpo é a nossa dimensão material da vida, é a materialidade. E quando você está com uma relação com seu corpo de forma a querer diminuir ele cada vez mais, a busca por um corpo, entre aspas, perfeito, na concepção dessas pessoas que têm essa relação com o corpo de querer sempre buscar um corpo menor, mais magro, um corpo mínimo, uma diminuição do corpo, a gente está falando de pessoas que têm uma tendência a querer anular o corpo, diminuir o corpo. Então, é uma forma espiritual de se relacionar com o corpo. Na compulsão alimentar, a gente já vê, imagina, tudo é transtorno, né? Todos eles são transtornos mentais, são transtornos que estão classificados no CID, Internacional de Doenças. Porém, na compulsão alimentar, você já tem uma busca por materialidade, por concretude. E essa busca muitas vezes é por uma defesa, muitas vezes é por uma dificuldade de você se relacionar também com os prazeres, com o alimento, porque o alimento pode ser compreendido como uma das formas de prazer. Aliás, a primeira forma de prazer do ser humano, do bebê, é com o alimento, é através da amamentação. É a primeira forma de prazer. Então, são pessoas que, em geral, buscam o prazer. Como? Através do alimento. A gente pode comparar a compulsão alimentar também à mesma questão que as pessoas têm compulsão por drogas, porque é uma forma de você obter prazer. A compulsão alimentar para as pessoas que buscam esse alimento como forma de obter prazer, uma busca de retorno ao prazer, aquele prazer inicial que você tinha, que o bebê
tem quando se alimenta no peito da mãe, na amamentação. Então, essa busca, esse retorno a esse prazer, tá? A gente pode comparar também com a compulsão por drogas, com qualquer tipo de compulsão. No caso da alimentação, é a busca desse prazer. No caso das drogas, é a busca de um prazer que vai levar você a entrar numa outra dimensão. Você fica numa situação de entrar em contato com uma realidade que não é a sua realidade. É uma fuga da realidade. E em relação aos jogos também, você entra numa outra dimensão. Então, todas essas compulsões, elas têm a ver com um transtorno obsessivo compulsivo, que a gente chama popularmente de TOC, tá? Transtornos obsessivos compulsivos. Todas as compulsões estão ligadas a essa modalidade de transtorno obsessivo compulsivo. No caso do transtorno alimentar, então a gente já falou que é ou a negação do corpo, no caso das anorexias e da bulimia, ou por uma busca, um retorno desse prazer, no caso da compulsão. Tem pessoas que chegam a ter em períodos curtos de tempo, por exemplo, em espaços de 30 minutos, elas buscam o compulsivo alimentar, ele busca se alimentar de guloseimas, geralmente coisas muito calóricas, como carboidratos e gorduras, num curto espaço de tempo, chegando a 5.000, 6.000 calorias. Imagine só, né? É um absurdo a gente pensar que uma pessoa consegue ingerir em tão pouco espaço de tempo tanta caloria. E o que é que vai acontecer com isso? A pessoa vai se sentir culpada depois, sempre vem depois dessa busca pelo prazer, vem uma culpa porque a pessoa sabe que ela está fazendo algo que é inadequado, que não é bom para a saúde dela, que não é bom para a vida dela. Então, ela fica presa nessa compulsão e nesse sentimento de culpa. E a dismorfia, né, da imagem, a distorção da imagem, o que isso tem a ver com a intoxicação eletrônica? Então, nós vivemos hoje um momento, como a gente falou na primeira aula, nós estamos vivendo dentro de uma realidade muito virtual e tecnológica. E as pessoas que têm essa dismorfia de imagem, em geral adolescentes, mas também as pessoas adultas, estão cada vez mais buscando uma perfeição. De novo, a gente volta para a situação da perfeição. Então, elas vão buscar uma perfeição que não existe, que não é possível, porque elas veem o outro postando fotos e vídeos com filtros na internet, nas redes sociais, e elas ficam desejosas de também ter essa pele perfeita, esse corpo perfeito, esse nariz perfeito, esse olho perfeito, sem papada, essa bochecha menos assim, mais assado. Então, essas pessoas, muito mais incidentemente mulheres e adolescentes, elas não estão conseguindo assimilar a própria imagem delas. Elas buscam uma imagem de perfeição que elas veem nas redes sociais. Então, os aplicativos hoje disponíveis de filtros de imagem que fazem com que você tenha a promessa da imagem perfeita, bela, magra, jovem, do olho puxadinho, da pele sem nenhuma espinha, sem nenhum furinho, sem ruga, da boca com preenchimento perfeito. Isso quem vê muito isso são os cirurgiões plásticos que recebem as pessoas, já levam, tiram foto dela com filtro, tá? E hoje em dia as pessoas, os filtros maqueiam você, põe olho de outras cores, põe sombra, põe o lápis acentuando sua sobrancelha, preenchimento labial. Então, assim, muitos cirurgiões plásticos recebem pessoas que querem que o seu rosto fique exatamente como está ali no filtro. Então, são pessoas que não estão conseguindo lidar com sua própria imagem. E isso causa um prejuízo duplo, quer dizer, para todo mundo, mas duplo assim, em quem distorceu a imagem porque sabe que a sua imagem que está ali postada na rede social não é a real.
a pessoa que usou o filtro, a pessoa que promoveu uma distorção da sua imagem na busca desse prazer, na busca de encontrar essa imagem real, sabe que aquela imagem não corresponde à realidade. E a pessoa que está assistindo, que se vê diferente daquela imagem que ela está vendo, também se sente mal. Então, é um jogo de perde-perde. Perde quem utiliza dos recursos tecnológicos para alterar sua imagem e perde quem assiste porque se sente menos, se sente diferente, se sente inferior. Olha só, estamos vivendo esse momento. Então, isso tem a ver com intoxicação eletrônica? Sim, tem a ver, porque isso vai causando um mal-estar, uma intoxicação, tanto mental quanto emocional em você. Você fica, a pessoa, o ser humano, principalmente os adolescentes hoje, ficam se sentindo sempre aquém do que eles gostariam. E isso tá levando pessoas, muitos adolescentes, até a depressão e até o suicídio. Então, as depressões, primeiro, que começa com uma ansiedade por não conseguir corresponder àquele padrão, uma ansiedade por buscar cada vez filtros diferentes, filtros melhores, uma imagem perfeita e uma frustração por saber que você não é aquilo que você gostaria que fosse, e também o sentimento de culpa por você estar utilizando de um recurso que você sabe que não é real, tá? Então, essas pessoas começam a se deprimir. Primeiro, elas começam a ficar muito ansiosas, muito frustradas, muito cansadas, depressivas e buscando muitas vezes o último recurso, que seria tirar a própria vida, o suicídio. Então, a intoxicação eletrônica passa por esse viés das compulsões alimentares, tá? Dos transtornos alimentares, porque o transtorno poderia a gente considerar como se fosse algo maior. O transtorno pode ser não só a anorexia, a bulimia, mas também a compulsão alimentar e a dismorfia da imagem, que é você buscar sempre uma imagem diferente da real. É você olhar para você e você não conseguir aceitar a sua imagem, não aceitar o seu nariz, não aceitar a sua boca, não aceitar a sua sobrancelha, não aceitar o volume do seu corpo, não aceitar suas formas. Isso é dismorfia, é uma negação da forma, é uma alteração da forma, é você olhar e não conseguir perceber você do jeito que você é. Então você termina por querer o tempo inteiro buscar uma imagem diferente da real, porque a imagem real não é a imagem que lhe faz bem. E se a gente pensar bem, um pouco atrás, quando não existia imagem digital, quando as câmeras de tirar fotografia, você tirava uma fotografia, você tinha que ir revelar. Então você não tinha esse recurso. Você tirava, e muitas vezes as fotos que você tirava, uma você saía com o olho vermelho, a outra com o olho fechado, a outra você saía meio tremido, não era assim? E aí a gente escolhia que era melhor, que era pior, mas a gente não tinha o recurso de tornar aquela imagem irreal, buscando uma imagem perfeita. E hoje, com o advento da tecnologia, com as câmeras digitais, né? Todas as câmeras hoje, a gente só tira foto digital. Ninguém mais revela a fotografia, ninguém mais vai fazer a revelação de fotografia, com exceção dos fotógrafos profissionais, não é isso? Então, com esse advento, a gente entrou nessa era tecnológica em que a imagem é muito desejada, cobiçada como uma imagem de perfeição. Então, a gente precisa estar atento a essas adolescentes, a esses adolescentes, homens e mulheres, e perceber os sinais iniciais de que essas pessoas, tanto adolescentes quanto adultos, mas principalmente atinge os adolescentes que ainda estão tentando se haver com o corpo deles, que estão modificando de corpo e que não estão conseguindo aceitar, porque existe uma difusão muito grande de uma busca por uma imagem, esses filtros, né, que aparentam as pessoas serem o que não são, irreais, não é? Colorem do jeito que pode,
tutoriais de maquiagem também, né? Por que não falar que os tutoriais de maquiagem já começaram desde o início a buscar a transformação da nossa imagem? E eu não estou aqui falando mal da maquiagem, não, muito pelo contrário, eu acho que a maquiagem é um recurso que existe para você explorar e você poder até brincar com a sua imagem, brincar com as cores, brincar com o formato, mas o filtro torna irreal. Mas o filtro faz com que você queira sempre algo um pouco melhor do que o que você é na realidade. Melhor porque você considera que a perfeição é o que você deveria ter. E a perfeição é algo inalcançável, não existe. E hoje a gente percebe quantas pessoas que buscam milhões de cirurgias plásticas estão ficando deformadas, perdendo a sua funcionalidade, perdendo a sua personalidade, perdendo o que ela tem talvez de mais real, que são as marcas do tempo nela mesmo. Então, nada contra você buscar alguns recursos que façam com que você se sinta melhor. A gente não está falando disso, a gente está falando de uma busca incessante, de uma busca dependente, doentia, com uma imagem que nunca será perfeita. Então, transtornos alimentares, a busca por dietas cada vez mais e mais rápidas e que promovam uma mudança corporal muito rápida. Você entra, muitas vezes, a pessoa que está com transtorno alimentar, ela busca uma atividade física e ela começa a querer cada dia mais e mais e mais e mais. Ela nem percebe quanto o corpo dela está se transformando porque ela quer cada vez mais e mais. Então, dietas exaustivas, atividades físicas cada vez mais escravizantes e os filtros que fazem com que sua imagem pareça ser sempre melhor do que a sua imagem real. Isso também é uma intoxicação eletrônica e isso também leva à dependência, isso leva ao vício, a dismorfias que podem estar relacionadas com depressão e até com o aumento do suicídio entre os jovens, principalmente. Nosso recadinho dessa mini aula de hoje é para que você preste atenção o quanto esses recursos podem estar sendo utilizados pelas pessoas que você atende, pelas pessoas que estão ao seu redor ou até por você mesmo, o quanto você não está se tornando, ou essas pessoas, escravo dessa busca de perfeição pela imagem real. Eu quero agradecer você que ficou até agora assistindo essa mini aula. Quero pedir seu comentário, quero que você comente, quero pedir que você diga se gostou, se não gostou, o que você está achando desse nosso mini curso, porque a gente vai explorar mais esse tema no curso que a gente está preparando. Então fique atento, deixe seu comentário, a gente agradece seu comentário e assistam a nossa próxima mini aula com o Dr. Robson Girardello, onde ele vai falar sobre outros tipos de intoxicação eletrônica que levam a outros tipos de dependência. Um grande abraço para você. Quero saber o que você está achando das aulas, se você está gostando. Eu quero que você deixe seu comentário. Muito obrigado por você estar aqui assistindo essas aulas e é muito importante para a gente o seu comentário, o seu feedback, para que a gente possa saber o que mais a gente pode oferecer, que dúvidas a gente pode tirar sobre esse tema tão importante. Então, olha, não esquece de deixar seu comentário, que é muito importante para nós. Gente, obrigado por vocês estar acompanhando as aulas. Se vocês gostaram das aulas ou até o que não gostaram, deixem as suas críticas, as suas sugestões, as suas dúvidas, como a Alciane falou. Segue a gente nas redes sociais, fica de olho nos e-mails e WhatsApp, quem deixou os contatos com a gente, porque daí logo a gente consegue ter novidades para vocês também.
Os nossos cursos, não é, Robson, que vem por aí.